Ela não vai demonstrar. Não no começo. Vai te olhar como se nada tivesse mexido por dentro. Vai te escutar com um semblante neutro, como se estivesse apenas sendo educada. Vai rir com um leve desdém, como se tudo que você dissesse fosse interessante, mas não impactante. Ela vai fazer isso porque foi treinada para não mostrar o que sente. Porque toda mulher, mais cedo ou mais tarde, aprende a arte de proteger o próprio coração com uma camada de indiferença. E é aí que o jogo começa. Porque enquanto ela finge que não sente, tudo dentro dela está em guerra. E há um gesto, um único gesto seu, que rompe essa armadura, que faz o peito dela bater mais forte, que a faz tremer por dentro, mesmo que por fora continue sorrindo com os olhos firmes. E você nem precisa tocar, nem dizer, só precisa saber fazer do jeito certo. Esse gesto não está no toque, está na pausa antes do toque, não está no elogio, está no momento em que você a olha sem dizer nada e ela entende tudo. Está no tempo que você leva para responder, no modo como você respira antes de falar, na maneira como você ocupa o próprio espaço sem pedir licença, mas sem invadir o dela. Está no silêncio, no peso da sua presença, no jeito como você não se explica. E ainda assim, tudo em você é claro. E isso, para uma mulher que aprendeu a conviver com a ansiedade dos outros, com os excessos dos outros, com os jogos dos outros, isso é insuportavelmente atraente. Porque você não está tentando conquistá-la, está apenas sendo. E essa postura, essa calma, essa ausência de carência, faz com que ela perca o próprio controle. E é aí que ela começa a tremer, por dentro, sozinha, no meio da multidão, em casa, depois do encontro, no espelho, enquanto se prepara para te ver. Porque você não é previsível, não é um personagem, não é mais um. E o corpo dela sente isso antes que a mente possa negar. Ela começa a reparar em detalhes que nunca reparou em outros homens. No seu jeito de cruzar os braços, no tempo que você leva para piscar, no modo como você caminha, como se carregasse o mundo e ainda assim estivesse leve, como se não tivesse pressa de chegar, porque já está, já é, já se basta. E é exatamente isso que ela não consegue suportar. Porque o que atrai de verdade uma mulher não é o homem que corre atrás dela, é o homem que anda ao lado dela, e mesmo assim, parece que poderia seguir sozinho. Ela vai fingir que não se importa, vai continuar com o jogo social, vai manter o olhar firme, o discurso alinhado, as mensagens medidas, mas por dentro está implodindo. Porque mulheres não são atraídas pelo óbvio, são atraídas pelo impacto silencioso, pela força que não precisa de som, pela profundidade que não pede aprovação. E quando você a olha daquele jeito, aquele olhar que não suplica, não invade, não insinua, mas simplesmente está ali, firme, sereno, estável, ela sente. O corpo dela sente. O coração dela acelera. O ar fica diferente, mas ela disfarça, porque mostrar isso seria admitir que já não está mais no controle. E ela odeia perder o controle, porque aprendeu que mostrar sentimento demais assusta os fracos, que se entregar rápido demais entrega poder, que parecer disponível demais é se colocar em risco. Mas com você, tudo isso desmorona, porque você não é fraco, não é instável e não é previsível. Você é um tipo de perigo que ela não sabe evitar, um tipo de presença que desarma sem forçar, que hipnotiza sem prometer, que acalma enquanto excita. E isso ela não conhece. Você não fala demais, mas quando fala, ela escuta. Você não tenta aparecer, mas quando chega, todos notam. Você não faz drama, mas sua ausência pesa. Você é o tipo de homem que ela sente na pele, mesmo sem ter tocado, que ela sente no peito, mesmo sem ter confessado, que ela tenta entender, mas não consegue decifrar. E o mistério não está em esconder quem você é, está em ser tão completo que ela precisa explorar aos poucos. E ela tenta se manter firme, tenta te testar, tenta provocar uma reação sua, mas você não responde como os outros. Você não se altera, não se defende, não se apressa. E isso a enlouquece, porque ela está acostumada a ver homens tropeçando nas próprias emoções, correndo para mostrar valor, tentando acelerar o tempo, e você, ao contrário, parece dono do tempo. E o gesto que te denuncia, que quebra tudo dentro dela, é simples.
É quando você a encara em silêncio, com aquele olhar que não quer nada, mas diz tudo. Quando você não responde de imediato. Quando você permite que o vazio entre vocês exista. Quando você não tenta preencher cada segundo com palavras. E nesse espaço, ela se perde. Ela finge que não sentiu, que foi só mais um encontro, que a conversa foi boa, mas nada demais. Mas quando fecha os olhos, o que vem não é o que você disse. É o que você não disse. É o que ficou no ar. É a forma como você ficou quieto quando ela tentou te provocar. Como você riu quando ela tentou te controlar. Como você mudou de assunto quando ela queria ter certeza. Porque ela percebeu que você não joga. E o fato de você não jogar a colocou em xeque. Ela começa a mudar. Fica mais atenta, mais emocional, mais cuidadosa. Começa a repensar as próprias estratégias. Porque você não está mais no campo da conquista. Está no campo da presença. Você não é o homem que ela vai usar para preencher o tédio. É o homem que pode virar vício. E vício é perigoso, porque entrega poder, porque desnuda, porque faz com que ela deseje se entregar sem saber se você vai recebê-la. E esse receio, essa insegurança que você provoca sem querer, é o que mais a atrai. Porque a mulher que é atraente para todos está cansada de homens que se entregam sem filtro. O que mexe com ela é o homem que a vê inteira, mas não se curva, que a deseja, mas não se apressa, que a respeita, mas não a idolatra. E esse equilíbrio você tem. E tudo isso por causa de um gesto, um olhar, uma pausa, uma presença silenciosa que ela não sabe catalogar. Você não é o tipo de homem que ela apresenta aos amigos com um rótulo. Você é o tipo que ela guarda, que ela protege, que ela tenta esquecer e falha, que ela sonha e acorda querendo de novo. Porque você não foi feito para ser passageiro. Você é feito para ficar. Mesmo quando vai, ela continua fingindo, mantendo o jogo de frieza, a narrativa de que nada a afeta, o tom de quem está no controle. Mas por dentro, tudo está bagunçado. Porque o seu gesto, aquele que ela não consegue explicar, aquele que talvez você nem tenha planejado, ficou como uma marca invisível, como um toque que atravessa roupas, rotinas, outras bocas. Ela tenta seguir a vida como se fosse a mesma, mas não é. Porque depois que uma mulher treme por dentro, o corpo nunca mais volta ao mesmo estado. Ela não entende como você consegue ser tão calmo, como você não parece desesperado por atenção, como você não se descontrola quando ela se afasta, como consegue manter a mesma firmeza mesmo quando ela tenta te testar. Isso a desarma, porque ela sempre soube lidar com dois tipos de homem. Os que correm atrás demais e os que fogem rápido demais. Mas você não corre e não foge. Você permanece na mesma posição, no mesmo tom, como quem já entendeu que quem precisa provar muito ainda não tem nada. E esse tipo de postura mexe com ela num nível profundo, porque você se torna espelho, e toda mulher treme quando se vê em um espelho que não distorce, quando se vê vulnerável, imatura, impulsiva, e o pior, quando percebe que, mesmo assim, você continua ali, olhando, não para julgar, mas para compreender. Você não tenta mudar nada nela, mas, de algum jeito, tudo começa a mudar só por estar perto de você. Ela se sente desarmada por dentro. O riso dela não sai mais tão fácil. As respostas dela já não são automáticas, porque está pensando demais. E quando uma mulher começa a pensar demais num homem, já não há mais espaço para fingimento. O corpo dela quer resistir, mas a respiração já entregou, o olhar já suavizou, o pescoço já se inclina sutilmente quando você chega, e você vê, e ela percebe que você vê, e isso a apavora, porque o gesto que você fez, aquela vez, aquele instante exato em que você simplesmente parou de tentar e apenas a viu, gravou. Não foi um beijo, não foi um toque, foi você não interrompê-la. Foi você não se defender quando ela te cutucou com uma provocação. Foi você simplesmente sorrir, lento, maduro, presente. Como quem diz, eu te entendo, mas sem precisar dizer nada. E naquele momento, algo nela caiu. Uma barreira, um controle, uma máscara. E por isso ela se afastou logo depois. Porque tremer por dentro dá medo. Ela achou que podia dominar, que podia controlar o próprio afeto, que podia conduzir a relação nos próprios termos. Mas você não reagia conforme os padrões. Você não validava os jogos. E ela começou a perceber que, perto de você, tudo que ela aprendeu para se proteger não funciona. E isso a transforma.
Começa a agir diferente, a pensar mais antes de responder, a escrever e apagar, a se olhar no espelho com dúvida. E a dúvida mais profunda não é sobre você, é sobre ela mesma. Porque agora, pela primeira vez em muito tempo, ela não sabe se está pronta para ser vista por inteiro. Porque o homem que só olha o corpo, ela sabe lidar. O que olha os defeitos, ela sabe rebater. O que elogia demais, ela sabe ignorar. Mas o homem que olha dentro e fica em silêncio, esse a faz tremer. Porque ele vê a mulher e vê a menina, vê a segurança e vê o medo, vê a sensualidade e vê a fragilidade, e permanece. Ela começa a esperar por você, não pelas mensagens, mas pelo que você vai fazer quando ela testar. Porque toda mulher, quando começa a sentir, testa, e você sabe, e não reage. E essa ausência de descontrole seu a atrai mais do que qualquer investida. Você não invade, você observa, você não convence, você permite. E a liberdade que você dá a ela é exatamente o que faz com que ela queira ficar. Ela tenta te provocar, tenta sumir um pouco, tenta postar algo que chame sua atenção, mas você permanece no mesmo lugar emocional, sem pressa, sem cobrança, sem ciúme mascarado de cuidado. E aí ela percebe: você é homem, e homem de verdade não compete com meninos, não corre atrás de atenção, não se desespera por presença. Homem de verdade constrói espaço e confia que a mulher certa vai ocupar, e ela, sem perceber, começa a ocupar. Começa a pensar mais em você do que gostaria. Começa a sonhar com situações que não existiram. Começa a planejar o que diria se você a surpreendesse de novo com aquele gesto. Começa a procurar em outros o que viu em você. E isso a corrói. Porque o que você causou não se desfaz. Porque o gesto que você fez tocou onde ela achava que estava protegida. Ela já não consegue fingir com a mesma naturalidade. O tom da voz muda. O sorriso dela hesita. Ela pensa 2 vezes antes de te enfrentar. E mesmo quando tenta jogar, joga com medo de perder. E essa sensação de poder perder alguém que nem se ofereceu completamente, isso a destrói. Porque por mais que tente te colocar dentro das velhas regras, você escapa. Você transborda o sistema. Você não pode ser manipulado. E isso é insuportavelmente irresistível. Você, com um gesto, virou o fantasma dos outros. O padrão que os próximos vão tentar alcançar. E mesmo que ela nunca te diga isso, mesmo que a vida leve vocês para direções opostas, você será aquele nome não dito, aquele perfume não superado, aquele olhar que nenhum outro conseguiu repetir, porque enquanto ela fingia indiferença, você fez ela tremer por dentro. E quem causa isso nunca é esquecido. Ela continua tentando manter o papel da mulher imperturbável, aquela que não sente, não reage, não se descontrola, porque foi assim que aprendeu a sobreviver emocionalmente. Foi assim que venceu as decepções anteriores, as ilusões que a fizeram se perder de si mesma, criando uma personagem forte, racional, difícil de alcançar. Mas agora essa personagem está rachando, está desmoronando aos poucos. E tudo começou com algo que, para você, talvez tenha sido instintivo, mas para ela foi terremoto, porque não era sobre você fazer muito, era sobre você ser demais. Você é demais para os códigos que ela usa para decifrar homens, porque você não entra na planilha emocional que ela construiu. Não é movido por insegurança, por urgência, por afirmação. Você é movido por presença. E a presença de um homem que não precisa mostrar força, porque ele é força, desarma. Distorce tudo o que ela achava saber sobre conquista. E nesse descontrole, nasce uma nova versão dela. Uma mulher que treme não por fraqueza, mas porque está sentindo algo verdadeiro. Algo que o corpo entendeu antes da mente aceitar. Ela começa a duvidar da própria frieza. Começa a se perguntar se não está sendo infantil demais com os próprios jogos. Começa a ter vergonha das provocações que antes usava como método. Porque quando um homem não reage com vaidade, mas com olhar firme e silêncio limpo, a mulher se confronta com a própria maturidade. E a sua maturidade é o espelho que mostra o quanto ela ainda estava presa a padrões rasos. Só que ela não quer que você veja isso. Então esconde, disfarça, tenta parecer ainda mais indiferente, mais ocupada, mais distante, mas por dentro já está inteiramente presente.
Ela pensa em você nas pausas do dia, na hora do banho, antes de dormir, ao ver algo na rua, ao vestir a roupa que você elogiou sem dizer, ao ouvir uma música que tem sua energia. E nessas horas, ela não está apenas lembrando, está desejando reviver a sensação do momento em que você a desestabilizou com algo tão sutil quanto poderoso. Um gesto, um olhar, um silêncio, um não bem colocado, uma resposta firme, um afastamento cheio de intenção. E o que mais a inquieta é que você não está tentando, você não está usando táticas, não está calculando jogadas. Você está apenas existindo em uma frequência que ela nunca conheceu. Uma frequência que não pulsa ansiedade, mas segurança. Que não oferece espetáculo, mas consistência. Que não grita por atenção, mas transforma tudo ao redor pela simples presença. Ela começa a se recolher porque está com medo de sentir mais. Medo de que você vá embora. Medo de não estar à altura. Medo de ter que se entregar. E aí tenta compensar esse medo voltando aos velhos mecanismos. Ignora, posta indiretamente, fala com outros homens para tentar te provocar. Mas nada funciona, porque tudo isso é barulho diante da sua paz. E a paz que você carrega é exatamente o que faz o corpo dela querer ficar. Mesmo quando a mente ainda luta contra. Você se torna a exceção, o nome que ela não menciona, o toque que ela sente no meio de outros, a ausência que pesa mais do que presenças barulhentas. Porque o que você causou foi quebra. Ruptura com o padrão. Você entrou na história dela sem pedir, sem implorar, sem forçar, e ocupou o espaço que só os inesquecíveis sabem ocupar, o lugar da consciência. Você não virou vício, virou referência. E toda mulher que encontra uma referência de verdade, um homem que não se desmancha quando olhado de frente, começa a sentir algo que vai além da atração, começa a admirar. E admiração, para uma mulher de verdade, é o início da entrega. Mas ela ainda não sabe se pode se entregar, porque não sabe se você está ali para ficar, porque o seu silêncio, mesmo sendo abrigo, também é enigma. E o mistério, mesmo sendo atraente, a desafia. Ela começa a buscar respostas onde não há perguntas. Começa a observar demais, a procurar sinais, a fazer leituras, porque você não entrega tudo. E é exatamente por isso que ela sente tanto, porque a mulher que já recebeu demais de quem era de menos, agora não sabe como lidar com alguém que é demais e dá de menos. Não por ego, mas por critério. E ela se pergunta o tempo todo, será que ele sabe o que está fazendo comigo? Porque se você souber, é domínio. Mas se não souber, é ainda mais perigoso, porque quer dizer que você nem precisa tentar para fazer ela perder o controle. E isso a tira do eixo. Porque o que ela sente não depende do seu esforço, depende da sua presença. Você poderia ir embora agora e ela fingiria não sentir. Mas tudo nela já estaria tremendo, porque você já entrou no campo onde não se sai ileso, o da transformação. Ela não será mais a mesma depois de você, nem com você, nem sem você. Ela vai negar até o fim, vai sustentar a pose, vai manter a postura de quem está no controle, de quem te enxerga como apenas mais um, de quem diz para si mesma que você não é tudo isso, mas é mentira. E ela sabe, porque o corpo dela já entregou. O pensamento já foi longe demais. A curiosidade já a dominou. A memória já está cheia de detalhes seus, do seu cheiro, do ritmo com que você fala, do som da sua respiração quando está em silêncio, da textura da sua presença. E esse tipo de memória não se constrói com palavras, se constrói com impacto. Você não precisou prometer nada, não fez questão de impressionar, não se justificou, não implorou por lugar. E por isso, ficou. Porque tudo que não exige, marca mais. Você se tornou o ponto fixo no meio da bagunça emocional que ela vive. O contraste, a pausa, a ausência que pesa mais do que a presença de outros. E mesmo que ela lute com isso, com a imagem de você que insiste em voltar mesmo sem ser chamada, ela sente. Sente quando acorda, sente quando te vê online, sente quando te ouve em alguém, sente quando percebe que nenhum dos outros tem a calma que você tem. E é essa calma que a desconcerta, porque ela foi criada para correr, para ser intensa, para atropelar. E com você, isso não funciona. Você não se acelera, não reage, não se dobra, não se perde. Você apenas está. E essa presença, limpa, serena, centrada, é o que faz o corpo dela tremer.
Porque nenhuma mulher esquece o homem que a desarma sem levantar a voz, que a hipnotiza sem tocar, que a faz se questionar sem nunca ter feito uma pergunta. Ela já não consegue ouvir elogios dos outros sem pensar no quanto você não precisou elogiar para fazê-la se sentir desejada. Já não consegue fingir que gosta da presença dos outros sem lembrar do quanto bastava o seu silêncio para que ela se sentisse inteira. Porque você virou medida, e toda mulher que compara é porque ainda sente. E ela sente, mas teme, porque você não depende dela. E esse tipo de liberdade assusta. Porque quando uma mulher percebe que o homem que ela quer não precisa dela, ela se vê diante de dois caminhos. Ou cresce e alcança, ou foge e finge. E ela ainda não decidiu. Por isso hesita, por isso some, por isso provoca, por isso tenta te atingir com indiferença. Mas tudo isso é medo. Medo de ter que se despir emocionalmente, de ter que confessar que você atravessou as defesas dela, de ter que olhar para si mesma e dizer: eu encontrei um homem de verdade, e talvez eu não esteja pronta. Mas por mais que fuja, por mais que tente recalcular a rota, o corpo dela não mente. A pele lembra. O cheiro do mundo não mascara o seu. O tempo passa, e você continua sendo aquele ponto fora da curva. Ela vai manter o discurso, vai postar frases de força, vai mostrar que está bem. Mas à noite, quando ninguém vê, é com você que ela sonha. É o seu nome que ela escreve mentalmente sem coragem de digitar. É a sua energia que ela tenta encontrar em outros. E falha, porque você é o tipo de homem que não passa. Você acontece. E ela sabe que se um dia te encontrar de novo, talvez desmorone. Não de fraqueza, mas de verdade. Porque só quem já sentiu algo real, treme. Treme por dentro mesmo com os pés firmes no chão. Treme por dentro mesmo com o rosto imóvel. Treme por dentro mesmo dizendo que não. Porque o corpo já disse sim. Você é esse sim guardado na garganta. Esse arrepio que volta só de lembrar. Essa história não contada que ela repete na mente. Esse e se, que ela esconde até de si mesma. E isso, ninguém tira. Nem o tempo, nem o orgulho, nem a vida. Porque o gesto que você fez não foi físico, foi energético. Você invadiu sem violência. Você entrou sem forçar. Você ficou, mesmo sem insistir. E o que ela sente agora, ainda que jamais confesse, é admiração misturada com desejo, respeito temperado com medo, vontade de te ter e pavor de se perder. Porque o homem que faz uma mulher tremer por dentro sem nem tocá-la, é o homem que pode, com um olhar, fazê-la se render. E no fundo, mesmo que ela finja, mesmo que ela lute, mesmo que ela grite que não sente, ela quer ser vencida, mas não por qualquer um, por você. Agora tudo nela é silêncio. Mas não é o silêncio de quem não sente. É o silêncio de quem sente demais e não sabe como lidar. Porque você não foi um vento leve que passou. Você foi um terremoto contido, calmo, inabalável, daqueles que mexem nas placas mais profundas da alma. E por mais que ela mantenha os olhos secos, o corpo dela grita por dentro. Porque o que você causou não pode ser disfarçado por comportamento. Porque o que você foi não pode ser esquecido. Ela tentou racionalizar, reduzir, categorizar. Disse a si mesma que era só um encontro, que era só atração, que era só um momento. Mas o corpo não mente. O coração não obedece a argumentos. E a lembrança que você deixou se tornou referência. Tudo o que veio depois, por mais barulhento, por mais jovem, por mais acessível, foi pouco, porque ninguém mais teve o seu gesto, o seu tom, a sua calma, o seu controle. E o mais cruel, você não fez esforço. E é exatamente por isso que ficou. Porque homens que tentam demais são previsíveis. Homens que invadem demais são descartáveis. Mas o homem que mexe com ela sem tocar se torna inesquecível. E você é esse tipo. O tipo que ela não menciona em voz alta, mas que ela revive em silêncio. O tipo que não aparece mais na tela, mas que continua morando na imaginação. Você a fez tremer. Não por palavras, não por promessas, mas por ser. Por olhar e não pedir. Por escutar sem reagir. Por aparecer e não dominar. Você tocou onde os outros falharam. Porque os outros sempre tentaram seduzir a casca. Mas você enxergou o centro. E toda mulher que se sentiu vista em sua essência, carrega isso com dor e honra. Ela sabe que nunca confessou. E talvez nunca confesse. Mas vai te guardar.
Como se guarda um segredo sagrado. Como se guarda uma ferida boa. Como se guarda um nome que ainda pulsa quando o mundo silencia. Você virou a história que ela só conta no olhar. E todo homem que vira isso nunca se apaga. Porque o que faz uma mulher tremer por dentro não é a força de um gesto. É a força de um homem que não precisou fazer força. E essa força é exatamente o que ela sonha reencontrar. Mesmo que negue. Mesmo que disfarce. Mesmo que jamais diga.